Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E agora, oficialmente comigo de volta das minhas férias, sejam bem-vindos de volta ao nosso... Passou no teste? Das Tartarugas Ninjas. Nos vídeos anteriores vimos sobre a história das Tartarugas Ninja, a versão de 87 e a versão de 2003. E agora passaremos para a versão de 2012. Então, sem mais delongas, continuemos o teste. Bem, após toda a situação da série de 2003, os direitos globais das Tartarugas Ninjas que pertenciam à Mirage Group e à 4Kids Entertainment foram comprados pela Viacom, com esses anunciando que desenvolveriam uma nova série animada das Tartarugas e que essa ficaria nas mãos de ninguém menos que... Nickelodeon. Com também sendo anunciado que a série seria em CG. Nisso os fãs no geral ficaram bem com o pé atrás, mas com a Nick arranjando como produtor executivo para essa série um homem chamado Ciro Nieli. Já ouviram falar? Bem, ele é conhecido por ter sido um dos 3 desenvolvedores de Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, ser o criador de Super Esquadrão dos Macacos Robôs Hiperforça Já, sempre bom falar esse nome, e também por ter dirigido as 2 primeiras temporadas de Jovens Titãs. Mantenha isso em mente. Além disso, Ciro também cresceu sendo bem influenciado pelos quadrinhos das Tartarugas da década de 80, e com ele tendo o auxílio dos roteiristas Jennifer Ventimiglia e Joshua Sterling, desculpe se eu não pronunciei certo, estes declarando que eram fãs da série de 87 e dos filmes da década de 90. Mantenham também isso em mente. E além disso, com participações bem interessantes por aqui, as quais falarei mais pra frente. Com a série lançando em fevereiro de 2012, essa tendo 5 temporadas, 124 episódios e uma animação relacionada sendo Half Shell Heroes, não, nunca assisti, além de também vários curtas relacionados que dá pra achar no YouTube. Bom, enquanto a abertura... Como se sentir em relação a essa abertura? Lembrando, estou sendo mais cuidadoso com o que eu mostro, e como essa série é mais recente, sinto a necessidade de ser triplamente mais. Então mostrarei mais imagens estáticas do que em movimento. Foi mal. Voltando, essa abertura demonstra ser bem claramente influenciada pela série de 87, mas buscando trazer uma nova cara para isso. Quanto à música em si, ela traz o refrão original, mas com um jeito mais profundo, e com os versos funcionando mais como um rap, buscando explicar bem sobre a ideia no geral e o jeito de cada personagem. Novamente, bem influenciado pela série de 87. E assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi essa abertura eu fiquei bem com o pé atrás, pois eu senti que era meio que como a Nick tentando deixar as tartarugas mais da hora para as crianças de hoje em dia, sabe? Mas, conforme eu fui me abrindo mais para esse formato, ele foi se tornando cada vez mais agradável para mim. Quanto ao visual, na minha opinião, a melhor parte sem dúvidas. Trazendo bem o formato 3D, mas também trazendo junto um estilo bem de quadrinhos também. Com alguns pedaços mais estáticos, por assim dizer, e outros com movimentos bem fluidos. A animação das tartarugas mostrando seus movimentos eu acho fantástico, e com a parte dos vilões trazendo uma vibe que eu gosto muito, de mostrar rapidamente, mas deixando bem claro um clima de ameaça. Com nesse caso, quando chega no Destruidor. Também tem alguns momentos mostrando uma ação mais divertida, e depois sendo um momento mais rapidinho focando em cada tartaruga e no Splinter, e até também levemente na April. E aí finaliza com um pouco mais de ação e, é claro, uma bela homenagem aos quadrinhos. E assim, essa abertura parece buscar bem um meio termo entre as séries anteriores. Lembre-se disso também. Que ao mesmo tempo que busca bem o formato da série de 87, com uma música mais grudenta, especialmente no refrão, focando em cada personagem, tendo momentos mais engraçados, também busca o jeito da série de 2003 de ser mais focada na ação, mais tensa, com um jogo de cores mais escuro, e até mesmo com continuidade. Em que conforme a série vai avançando, a abertura vai se adequando a ela. Com isso ficando extremamente claro nas 2 últimas temporadas.
No geral, demonstra bem as suas influências e referências, mas ainda conseguindo trazer uma sensação própria e única consigo. Indo assim desde algo bem maneiro até algo que consegue mexer com quem está assistindo. E quanto à história, acho interessante que a cada série temos menos episódios para nos introduzir a tudo, com aqui sendo apenas os 2 primeiros. Então vamos lá. Começamos com as tartarugas treinando e com a gente aprendendo um pouco a respeito de cada uma delas. Com o Léo sendo mais concentrado e mais voltado para um jeito honrável, Michelangelo sendo mais faladeiro e energético e não se concentrando tanto, Donatello sendo habilidoso, mas não demonstrando ser tão voltado assim para uma luta, e Rafael se mostrando de um jeito mais irmão valentão por aqui. Com surpreendentemente no final sendo ele o vencedor por aqui, mas com Splinter colocando que era apenas o treino para eles se aperfeiçoarem e acabando um pouco com a arrogância do Rafael. Em seguida descobrimos que é o dia da mutação, fazendo 15 anos que eles foram mutados e se tornando o que são. Com aqui Splinter contando a história deles pra eles, porque o Michelangelo quer ouvir de novo. Em que 15 anos antes Splinter era apenas um humano normal, que havia acabado de comprar um aquário com 4 tartaruguinhas em Nova York, mas em seguida ele passou por um homem, este que ele sentiu que havia algo de errado. Resolvendo assim segui-lo, vendo este conversando com outro homem, entregando um tipo de jarro com um líquido estranho. Mas com esses dois percebendo pelo som de um rato que havia encostado no Splinter, assim então atacando, mas este se defende enfrentando os dois, com assim o jarro quebrando no processo, soltando o líquido que havia dentro dele, e o aquário com as tartarugas caindo neste líquido, com assim tanto as tartaruguinhas quanto o Splinter sendo atingidos pelo líquido e mutados, com desde então eles sendo o que são, e até mesmo mantendo o jarro. Bem, as tartarugas convencem o Splinter a deixá-los ir à superfície, e este acaba concordando, mas apenas neste dia. Eles então saem ficando fascinados com as coisas que há na superfície, isso incluindo uma espécie de comida estranha chamada pizza. Que é claro, eles amam, especialmente o Mickey. Bem, assim que estão prestes a voltar para casa, eles veem nas ruas estranhamente desertas de Nova York um homem caminhando juntamente com sua filha, uma garota de cabelos ruivos, a qual Donatello imediatamente se apaixona. Mas com logo em seguida esses dois sendo atacados por homens estranhos, com estes querendo capturá-los. As tartarugas vão lá para defender os dois, não tendo exatamente a melhor primeira impressão da garota, e ainda mais com esses homens se mostrando duros na queda, e não ajudando muito que as tartarugas não demonstram uma boa sintonia em lutar juntas. Com eles se atrapalhando diversas vezes, permitindo assim a garota e o pai dela serem capturados. As tartarugas tentam segui-los, mas com Mickey ficando para trás, juntamente com um desses homens estranhos. Mickey tenta enfrentá-lo, mas não se vê com muita vantagem, assim fugindo e sendo perseguido, e tentando se proteger ele acaba atingindo esse homem, revelando este ser na verdade um robô, possuindo no peito uma espécie de cérebro com tentáculos. Michelangelo consegue escapar, com o cérebro fugindo em seguida, mas quando ele tenta contar para os seus irmãos, é claro, o robô acaba sumindo também e estes não acreditam nele. Voltando para casa, Splinter não gosta do que aconteceu, vendo esse desastre como sua culpa por não ter treinado as tartarugas para lutarem em conjunto, querendo inclusive esperar mais um ano para as tartarugas poderem sair de novo, mas com os 4 convencendo de que precisam salvar a família capturada primeiro. Splinter deixa, mas para que possam lutar melhor em conjunto, precisarão que um deles seja o líder, com Léo assim pedindo e Splinter deixando. Eles então vão atrás de um prédio com a mesma logo que estava na van que os homens que capturaram a família usavam, e esperam pela mesma. E assim que ela aparece, eles cercam o motorista, este usa uma arma estranha e foge, mas graças a uma shuriken que o Léo usa, eles conseguem parar a van. Chegando lá, o episódio finaliza com caindo da van um jarro com o mesmo líquido que mutou eles. Passando agora para a segunda parte, Rafa resolve usar este líquido para convencer o motorista, este chamado Cobra, a explicar melhor o que está acontecendo. Este diz que os outros se chamam Krang, que estes raptam cientistas de toda a cidade,
e que vão levá-los para fora nesta noite. Ele leva as tartarugas até o local, mas em um momento de descuido do Mickey, Cobra escapa, mas Léo e Rafa, sabendo onde este se escondeu, o enganam como estratégia falsa, enquanto voltam para casa, onde se preparam. Lá, Splinter revela para o Léo mais sobre o seu passado, que quando ainda era um humano no Japão, ele era melhor amigo de um homem chamado Oroku Saki. Ou, como ficou conhecido depois, o Destruidor. Com o amor de uma mulher ficando entre eles, e com ela escolhendo o Splinter. O ciúme do Destruidor se tornou em ódio, com este se tornando um ataque de vingança, com Splinter nesse dia perdendo a sua família, sua esposa e sua filha. Mas com ele ainda feliz com sua vida, pois ainda ganhou coisas boas, como os 4. Depois disso, na base dos Krang, este e o Cobra estão esperando as tartarugas chegarem com a van. Lembra que eu falei que essas enganaram o Cobra como estratégia falsa? E com a gente até mesmo vendo um pouco da personalidade dos Krang por aqui. Com em seguida a van vindo em alta velocidade, batendo contra o portão, explodindo, e inclusive jogando um pouco do líquido misterioso no Cobra, mutando. Enquanto isso, as tartarugas estão entrando de outra forma, conseguindo invadir, descobrindo que o Mickey estava certo sobre os robôs, enfrentando estes e encontrando o homem e a sua filha, com essa revelando se chamar April. Bem, antes que pudessem soltá-los, os Krang capturam os dois, levando-os para um helicóptero, e antes que as tartarugas pudessem alcançá-los, eles encontram o Cobra, agora mutado como... acertou! Uma erva daninha gigante. Com este, inclusive, doido pra se vingar deles. Nisso, Donatello vai salvar a April e o pai dela, enquanto os outros enfrentam o Cobra. Com Donnie conseguindo salvar a April de cair do helicóptero, mas com o pai dela ainda sendo levado. Enquanto isso, os outros derrotam o Cobra e assim escapam. Deixando a April na casa da tia dela, e com eles prometendo não descansar, até conseguir salvar o pai dela. E quando depois as tartarugas vendo que uma shuriken que eles usaram apareceu no noticiário do canal 6, com eles não se importando muito com isso, na verdade até gostando um pouco, mas com essa notícia chegando a Tóquio, onde um velho amigo do Splinter vê essa shuriken, reconhece o símbolo e decide fazer uma visita. Bem, a partir de então temos as tartarugas entrando em problemas cada vez maiores, cada vez mais diversos, cada vez mais perigosos, e cada vez mais profundos. Bem, eu já acho interessante que essa versão segue a anterior na ideia de manter bem uma continuidade, mas com ela inclusive elevando isso em certo ponto. Que assim, mesmo a série de 2003 tendo uma grande continuidade, em alguns momentos, especialmente alguns depois que um arco acaba, dá a sensação de que as tartarugas estão esperando algo acontecer, para que aí a história possa prosseguir em um escopo maior. Assim, ainda tendo alguns conflitos episódicos que podem virar algo ainda maior, mas nós não sabemos disso ainda. Então dá a sensação de que a história ou acabou e temos que aguardar ela dar um tranco de novo, ou que estão colocando algo meio filler enquanto a gente quer ver outro objetivo sendo resolvido. Podendo então, assim, desanimar algumas pessoas. Já que sempre há a ideia de um objetivo final sendo buscado. E enquanto isso, outros estão sendo adicionados, fazendo com que, um sendo resolvido, ainda sejamos curiosos de como os outros vão se resolver. Por exemplo, depois dos primeiros episódios, o objetivo final é resgatar o pai da April. Mas conforme vai seguindo para isso, descobrimos ainda mais dos que os Krang estão tramando, fazendo com que derrotá-los seja outro objetivo também, e com o clã do pé entrando no meio, fazendo com que derrotá-los também seja. Assim, não acabando um objetivo para poder começar outro, mas adicionando outros também bem interessantes, e deixando claro que tal objetivo não foi esquecido, mas que todos estão fluindo juntos. Assim, na segunda temporada, admito que a ideia inicial do objetivo principal pareceu um pouco forçado, mas fico feliz que foi muito mais uma desculpa para ter algo, para trabalhar em outros objetivos mais interessantes, enquanto as tartarugas focam nisso. Além disso, é que eles também trazem diversos easter eggs das versões anteriores, alguns bem na cara, mas outros bem sutis.
Inclusive, eu queria adicionar aqui também que eu soube que a princípio a Nickelodeon não queria que eles introduzissem o grito de guerra Cowabunga imediatamente, mas que deixassem isso mais pra frente. Com assim eles tendo que vir com outro grito antes, sendo esse... Só deixando claro de que não era porque os criadores ou roteiristas não queriam, eles apenas não podiam usar por algum tempo. Bom, enquanto aos personagens, primeiro vamos, é claro, para as tartarugas. Começando primeiro com Leonardo, aqui ele continua como guerreiro honrável que mais segue os ensinamentos do Splinter, mas aqui Léo também possui outras características. Em que aqui ele ainda é um adolescente, então ele também possui outras influências, como o desenho que ele acompanha, Heróis do Espaço, que definitivamente não é uma boa influência. Ele tem essa vontade de se mostrar como um herói, usando inclusive frases de efeito e copiando comportamentos do Heróis do Espaço. Busca dar um jeito de parecer mais legal, tem uma confiança que vai variando, em alguns momentos super confiante, em outros é mais inseguro. E no geral, demonstra bem ser um adolescente no processo de se tornar um líder. Também temos Rafael, que aqui ele demonstra se inspirar bastante na versão de 2003, sendo mais cabeça quente, explodindo em diversos momentos, não ligando muito pra ser honroso, mas sendo levado mais pelas suas emoções. Com aquele também tendo um jeito mais valentão com seus irmãos, especialmente o Donnie e o Mickey, mas em diversos momentos demonstrando ser mais sentimental, ou que esse jeito dele mais casca-grossa, e até mesmo cruel, podendo ser justamente ele tentando impedir que os outros vejam mais desse lado dele. No geral, eu diria que ele é o que menos mudou em relação à versão anterior, mas ainda apresenta coisas bem interessantes. Depois temos Donatello, ou, na minha opinião, a melhor versão do Donatello de todas. Aqui ele continua sendo o gênio do grupo, construindo coisas e tudo mais, mas, gente, o tanto de coisas novas que ele traz... Uou! Aqui ele não apenas entende mais de tecnologia, mas a gente vai vendo o quanto ele gosta disso. O quanto é excitante para ele descobrir coisas novas, inventar algo e explicar sobre isso. Além de também, é claro, ele ser o Romeu por aqui. Que de todos eles, Donatello aqui acaba se apaixonando pela April, com em diversos momentos ele tentando achar uma forma de se aproximar mais dela, não se importando o quanto os outros à volta dele digam que não vai dar certo isso. Mas é interessante isso também, pois a gente vai vendo esse jeito conflitante do Donnie, que como cientista ou inventor, ele busca resultados concretos. Ele busca analisar bem a situação para buscar a certeza de um resultado. Mas quando se trata de algo como amor ou se relacionar, que não é tão preto no branco assim, ele precisa acabar pensando de formas não tão científicas. E até mesmo na luta ele sendo assim também, dele ter que aprender a não pensar tanto enquanto está enfrentando alguém. E vamos vendo o quanto que é difícil para ele entender isso. Além também de tantas outras coisas desse personagem. No geral, uma excelente evolução para ele. E por último deles temos Michelangelo. Que enquanto pra mim esse Donatello é a melhor versão de todas, esse Michelangelo seria a pior de todas. Que assim, antes já tivemos o Michelangelo festeiro, tivemos o Michelangelo nerd, e aqui temos basicamente o Michelangelo garoto inconsequente. E em outros vídeos eu já deixei bem claro o quanto eu não gosto desse tipo de personagem. Tudo bem um personagem descuidado, tudo bem um personagem impulsivo, mas quando um personagem cujas ações colocam em risco a missão, a vida dele, a vida da família dele constantemente, e ele não demonstra se arrepender disso, eu provavelmente não vou gostar dele. Assim, com mais pra frente até sendo trazido que, dependendo do ambiente, ele pode na verdade ser considerado um gênio, ou que a forma dele de ver as coisas pode até trazer um ponto de vista novo que pode salvar o dia, e com ele até podendo ter momentos divertidos, outros que até podem trazer um sentimento pra série, mas trazer um pouco desses elementos que eu gosto muito pra um personagem que vai me estressando tanto, não me ajudam a gostar mais dele. Mas pelo menos a série compensa isso, machucando ele. No geral, acredito que muitos podem acabar gostando dele por causa de diversos elementos,
Pra mim, ele simplesmente não dá pra engolir. Bem, agora passamos para Splinter. Nessa versão, como vimos na história, é trazido que ele era um humano antes de ser mutado, com inclusive poucos episódios depois sendo confirmado que esse humano se chamava Hamato Yoshi. Que, após perder a sua família, ele resolve morar em Nova York, onde ele é mutado em uma luta junto com as 4 tartarugas que ele comprou, se tornando assim o que ele é. Aqui, é claro, ele faz o papel de mentor, mas acho muito interessante que, se o Splinter da versão anterior é baseado no Yoda, eu associaria mais essa versão dele com Obi-Wan, que ainda é um mentor, é um mestre, mas ao mesmo tempo que ele tem certa experiência, ele ainda demonstra estar vivendo elas, ainda demonstra estar aprendendo. Ele ainda erra, tem seus demônios para enfrentar, consegue ficar arrogante, frustrado, perder a paciência. No geral aqui ele é bem, interessantemente no uso da palavra, humano. E sinceramente um personagem que simplesmente sofre demais, coitado. Sinceramente pra mim, uma das melhores, se não a melhor versão do Splinter até hoje. Depois temos April O'Neil, que eu acho bem legal que a dessa versão começa demonstrando ser a April que tem menos a apresentar algo. Não é uma repórter, que poderia trazer um tom mais cômico ou até ajudar na imagem das tartarugas, ou uma cientista, podendo trazer algo mais profundo e podendo auxiliar as tartarugas nas áreas mais tecnológicas, mas que acaba sendo a versão que mais apresenta algo. Ela, é claro, é a ligação das tartarugas com a superfície, como sempre, mas eu gosto que ela, a princípio, tem os seus objetivos bem claros, no caso, salvar o pai dela, e mesmo as tartarugas começando a ter outros focos, ela ainda continua a buscar isso por conta própria. Ela se mostra bem proativa, além de também bem carismática e criativa. E também é ótimo que vamos descobrindo várias coisas juntamente com ela. Por exemplo, o Splinter percebe que a April possui uma percepção natural nela que muitos, mesmo depois de anos, não conseguem, e nisso decide treiná-la para ser uma Kunoichi. Sim, aqui temos April desde os primeiros episódios começando a treinar para ser uma ninja também. É apresentado como algo mais secundário, mas é legal que vamos vendo evoluir aos poucos e tendo que lidar com cada vez mais coisas estranhas e perigosas nesse novo mundo que agora ela faz parte. Definitivamente uma brilhante versão da April. E vocês perceberam o tempo que eu gastei falando desses personagens? Não falando curiosidades ou extras, mas falando deles? Pois é, acho interessante que essa é a versão que nós mais nos aprofundamos em justamente conhecê-los. Que enquanto nas outras versões podemos resumir os personagens em basicamente uma frase cada e na maioria dos casos não faltaria praticamente nada, em que na série de 87 temos Léo como guerreiro honrável, Rafael como sarcástico, Donatello como gênio, Michelangelo como festeiro, Splinter como tutor e a April como corajosa mas sem noção. E na série de 2003 temos ainda o Donatello como gênio, Mickey como nerd, Splinter como velho sábio e a April como amiga que também é cientista, com apenas tendo como exceção o Rafael e talvez o Leonardo. Aqui nós conhecemos bem mais quem eles são, pelo que eles passam, o que eles gostam e muito mais. Com até uma frase que eu achei bem interessante que diz que, enquanto a série de 2003 se trata de nos apresentar como esse universo que as tartarugas estão, a série de 2012 se preocupa em nos apresentar quem esses personagens são. Mas para compensar, o resto dos personagens continuam bem superficiais. Primeiro temos Casey Jones. Aquele é um garoto mais estilo bad boy, irreverente, bem arrogante, mitidão, que a princípio andou com a April pra essa da aula de trigonometria pra ele, mas que após diversas situações do dia a dia dela começarem a atingi-lo também, Casey resolveu criar um arsenal próprio, improvisado, bem criativo por sinal, para enfrentar essas coisas para poder proteger as pessoas próximas a ele, como sua família, e agora a April, e por sentir que está destinado a coisas maiores. E com seu jeito mais instável, imprevisível e violento, fazendo um adversário bem interessante e encaixando bem com o Rafael. Assim, no geral pra mim essa versão parece tentar juntar um pouco dos jeitos dos cases anteriores.
pegando assim bem o jeito sociopata insano da série de 87, mas também tentando trazer mais personalidade, como a série de 2003. Acaba tendo seus momentos bem babacas, mas também seus momentos de brilhar. Na minha opinião, da série de 2003 ainda é o melhor, mas esse também é bem interessante. Depois temos Leatherhead. Aqui um jacaré que, quando filhote, foi julgado nos esgotos, achado pelos Krang e levado por estes para serem feitos experimentos nele, tornando assim um crocodilo mutante gigante. No geral, ele é um ótimo personagem, mas devido a alguns traumas que ele passou, ele acaba se tornando meio instável. Slash. A princípio, o Spike, uma tartaruga de estimação do Rafael, o que, dependendo do ponto de vista, me parece um tanto errado. Este que entrou em contato com o mutagênico, transformando em uma nova tartaruga mutante, só que essa bem maior e bem mais forte. No geral, não é um cara ruim, apenas tem alguns problemas de ciúme. Também temos Pete o Pombo, ou Pigeon Pete. Nós não falamos nada sobre Pigeon Pete. Ok. Curiosidade, esse é um personagem que o Ciro Nieli já admitiu que ele não gostava, então decidiu literalmente sumir com este. E também temos de volta diversos personagens das antigas, como Mondogeko, os sapos também, com eles até brincando com a ideia do design do Napoleão ser de outro Napoleão, Bishop, ou Bispo, que aqui se mostra um personagem bem interessante, trazendo possibilidades bem interessantes. Toca, Metalhead, também temos Zino, um Triceraton que se voltou contra o Império dos Triceratons pelos métodos que esses estavam arranjando, e assim foi transformado em um gladiador. É basicamente o Traximus por aqui, mas devo dizer bem mais brutal. Temos também a gatinha do sorvete, uma gata que acabou tomando o mutagênico que o Mickey alterou com sorvete, assim sendo mutada, se transformando em metade sorvete, se tornando uma mascote do Mickey, com este a mantendo no congelador. Bem, acabou que ela foi criada para ser o Clank por aqui. Clank, pra quem não sabe, é um gato que acabou se tornando mascote do Michelangelo, este que o Ciro quis colocar nessa versão, mas que os roteiristas aparentemente não quiseram personagem. Assim, com ele tendo que criar um novo, sendo a gatinha do sorvete. E acaba que eu menciono mais ela aqui porque a voz dela, sim, os miados que ela faz, são feitos por ninguém menos que Kevin Eastman. Sim, Ciro pediu pra ele pra poder fazer a voz de algum personagem secundário e que o Kevin até poderia escolher. Então ele foi folheando alguns, amou essa gata de sorvete e decidiu que queria fazer ela. E já aproveitando, eu quero mencionar que é interessante pensar que o Kevin e o Peter fizeram parte da série de 87, a de 2003 foi mais exclusiva do Peter, e a de 2012 teve exclusivamente a participação do Kevin, o qual inclusive roteirizou um dos episódios da quinta temporada, sendo meio que o episódio de origem das tartarugas por aqui. É muito interessante perceber essas coisas. Também temos o professor Zeyton Honeycutt, ou Fugitoid. Aqui também um cientista de outro planeta que acabou quase sendo morto pelos Triceratons por se recusar a construir armas para eles, mas com o robô assistente colocando o cérebro dele dentro do próprio, salvando assim sua vida. E após os Triceratons descobrirem que ele ainda está vivo, o consideraram um criminoso procurado. Com ele aqui sendo bem gentil e carinhoso, mas também tendo um jeito mais técnico de se comunicar, além também por ser um ciborgue em que sua única parte humana é o seu cérebro, ele possui um grande medo de perder a sua humanidade, não querendo ser visto apenas como uma máquina. Acaba sendo um bom personagem, trazendo boas vantagens, mas também alguns perigos próprios. Mona Lisa, acabei não falando dela na série de 87, né? Lá ela sendo bem conhecida como um possível interesse amoroso para o Rafael, e aqui não é diferente. No geral, eu diria que aqui ela se mostra bem diferente, mas também bem interessante, bem habilidosa, além de eu gostar da dinâmica dela com as tartarugas, especialmente, é claro, com o Rafael. René, uma assistente de mestre do tempo, em treinamento. René é uma jovem bem estabanada e que tem uma bela admiração pelas tartarugas, assim conseguindo colocá-los em situações bem periclitantes. No geral, uma personagem divertida.
E também não posso deixar de falar, é claro, de Miyamoto Uzagi. Aqui ele aparece em um arco da 5ª temporada, em que eu até acho interessante que na série de 87 o Uzagi é apresentado indo para o universo das tartarugas, na série de 2003 eles se encontram em um universo entre os deles, e nessa versão as tartarugas vão para o universo do Uzagi. Com esse arco inclusive sendo roteirizado por ninguém menos que Stan Sakai, criador de Uzagi Yojimbo. Gente, eu amo essas curiosidades. Com aqui ele, querem falar comigo? Sendo um guerreiro honrável do Japão feudal de outra dimensão. E com aqui, estranhamente, ele parecendo mais velho que as tartarugas. Não sei se sou eu, mas me passou essa sensação. Com aqui as tartarugas sendo julgadas na dimensão dele por um inimigo do Uzagi e tendo suas mentes controladas por este, a princípio levando-os a se enfrentar, porque não podemos perder uma oportunidade dessas, mas depois com estes sendo libertados e trabalhando juntos. O Uzagi aqui se mostra bem sábio e determinado, criando assim um bom relacionamento com as tartarugas, especialmente, é claro, o Leonardo, e com ele aqui também precisando tomar conta de uma outra companhia. Além também de vários outros novos personagens que vamos conhecendo. Bom, e quanto aos vilões, novamente, assim como os personagens, nós temos uma pá de vilões, então vamos focar apenas em alguns que se destacam mais. Beleza? Bom, começamos, é claro, com os primeiros e alguns dos principais vilões por aqui, os Krang. Krang aqui nos é apresentado não como um personagem, mas meio que uma raça inteira de outra dimensão, a Dimensão X. Estes que estão fazendo experimentos curiosos em alguns seres e sequestrando cientistas, levando a uma curiosidade sobre o que eles estão tramando no final das contas, e com a gente descobrindo cada vez mais deles com o passar da série. Bem, além de trazerem um belo desafio para as tartarugas por seu armamento, planos e corpos robóticos, os Krang também trazem uma bela comédia aqui da forma deles de falar, em que, por demonstrarem não estar muito ligados com o nosso linguajar, eles trazem um jeito hilariantemente irritante de falar corretamente. Depois passamos para Victor Falco, também conhecido como a versão mais macabra do Rato Rei. E eu simplesmente amo ela por isso. Bem, aqui o Dr. Falco, após ser revelado que ele não era o cara mais ético possível e ser derrotado pelas tartarugas, ele acabou precisando ficar mais recluso, onde ele continuou uma pesquisa que ele e seu colega estavam fazendo antes, essa sendo para poder dar capacidades psíquicas para as pessoas, mas agora com apenas uma pequena quantidade do soro que ele ainda tinha, soro este que possuía o mutagênico dos Krang na composição. Bom, infelizmente os ratos à volta dele acabaram causando uma explosão com o mutagênico que queimou o rosto dele e o cegou e criou uma ligação psíquica dele com os ratos, assim como fez ele ver o mundo pelos olhos destes. Ok, certo, eu admito, foi meio corrida essa origem que deram pra ele. Mas, por outro lado, olha essa cara! Esse é o tipo de rosto que vai dar pesadelos pras crianças. Obrigado. Aqui o Rato Rei, por algum motivo, acabou criando esse ódio pela humanidade, se vendo como um ser superior por ser ligado aos ratos, e assim controla esses para eles poderem dominar juntos. Mas claro, com o ponto principal aqui dessa versão sendo a ligação dele com o Splinter. Levando assim a belos conflitos e situações bem intensas para esse nosso mestre roedor. Bem, continuando, temos agora Chris Bradford, ou Dog Pound. Conhecemos ele aqui como o melhor aluno do Destruidor, tendo até mesmo um certo comando sobre o clã do Pé, sendo também um lutador renomado de artes marciais, dando inclusive para ver ele referenciando ninguém menos que Chuck Norris. Com mais pra frente sendo até revelado ele ter um desenho animado de astro de ação voltado para crianças. E com ele até possuindo um grande senso de honra, mas claro, com essa honra voltada para o Destruidor. Ou seja, com o objetivo dele sendo honrar o seu mestre. Mas após algumas derrotas pelas tartarugas, ele acabou caindo um pouco das graças deste. Mas que agora, após a sua mudança de visual, ele busca acabar com as tartarugas de vez para agradar o Destruidor, e também por um pouco de ranço próprio que ele tem delas.
E assim, eu acho interessante que o Bradford é basicamente a versão daqui do Han. E sim, eu sei que temos um Han por aqui, mas me escutem. Em que temos um novo personagem que nos é apresentado, sendo esse forte pra caramba, basicamente os músculos do clã do pé, até comandando de certa forma parte deste, e que mais pra frente se revela como na verdade um personagem que já existe na franquia das Tartarugas Ninja. Simplesmente achei interessante. E no geral, ele é um bom capanga principal. E junto com ele temos Ever Montes, ou Cara de Peixe, ou Fish Face. Acho que vou ficar com Zever, é mais rápido. Um grande ladrão, brasileiro inclusive, que acabou sendo preso, mas que foi libertado pelo Destruidor por este ver potencial nele, tornando meio que um contratado para tarefas sujas do clã do pé. Bem sádico, cruel, bom de luta, bem possivelmente capoeira, e também bom com facas, e que aqui faz aquele clássico dueto com Bradford, de dois personagens que não se gostam, mas são forçados a trabalhar juntos, com os dois deixando bem claro um pro outro quanto eles desejam uma oportunidade de se esfaquearem pelas costas. E que inclusive acho irônico que, se o Bradford seria o Han em relação ao clã do pé, Zever seria o Han em relação aos dragões roxos. Sujo, cruel, sabe botar respeito e comandar o submundo das ruas, possuindo meio que olhos e ouvidos por todos os lados. Com os dois se mostrando desafios grandes e interessantes desde o início. Aproveitando também que mencionei, temos também os dragões roxos, que aqui são menos um grupo criminoso das ruas de Nova York e mais um grupinho de ladrões perrapados. Mas ainda consegue trazer situações divertidas e até interessantes também. Também temos o Império Triceraton, uma raça que odeia os Krang e estão dispostos a tudo para acabar com estes, o que é bom. Inclusive destruir o planeta onde esses estão infiltrados, o que é ruim. No geral, pelo que deu para entender, eles se veem como uma raça honrosa, mas aparentemente com o tempo eles meio que demonstraram ir se corrompendo na forma como são. Mas que no todo se mostra uma grande ameaça. Em mais de um sentido. Temos também de volta o Lord Drag, governante do planeta Sectoid 1, autoproclamado senhor de todos os insetos do universo, e que devido a um levemente forçado desentendimento com as tartarugas, jurou caçá-las e exterminá-las, se tornando assim um vilão maior da quarta temporada. Forte, resistente e cheio de truques, além de bem influente, ele se mostra um desafio bem interessante, juntamente com o caçador de recompensas, Armagon. Um tubarão espacial com alguns belos truques, além de também cheio de carisma. Depois temos Dexter Hoffman. É Baxter Stockman! Tanto faz. Criança prodígio, bem inteligente, habilidoso com máquinas e meio que um Zé Ninguém. Aqui ele demonstra ter sido pisado a vida toda por seus colegas de escola, trabalho e até talvez na própria casa. E nisso decidiu usar suas invenções para se vingar, mas com as tartarugas o impedindo, mas no processo dando a ele a habilidade de evoluir suas invenções. E com uma coisa levando a outra até ele se encontrar sendo o mais novo funcionário do Destruidor. Ele querendo ou não. Aqui no geral ele é mais um vilão piada mesmo. Patético bastante pra ser zoado, mas não o suficiente pra sentirmos pena. Bom, e agora passamos para a grande dupla dinâmica, Anton Zach e Ivan Steranko. Também conhecidos como Bebop Rocksteady. A princípio, Anton Zach é o auto-intitulado Grande Gatuno, utilizando de alta tecnologia para os seus roubos, enquanto Steranko é um vendedor de armas, o qual também se demonstra um colecionador de artefatos, que ele manda outros roubarem pra ele. Com esses dois a princípio não tendo o melhor relacionamento, mas após os eventos do final da segunda temporada, eles se encontram em uma situação parecida que é de querer fugir de Nova York. Com eles precisando ir para a única alternativa que eles têm, o Destruidor. Com eles buscando fazer um trato com este, mas após isso dar errado, o Destruidor resolve na verdade presenteá-los com uma promoção. Promoção, mutação, a mesma coisa por aqui. Transformando eles assim em Bebop e Rocksteady. Com esses dois se tornando essa grande dupla que até conseguem trazer um bom desafio,
mas estão muito mais aí pra uma comédia mesmo. Com Rocksteady tendo força, brutalidade e total falta de sutileza ao seu lado, e Bebop tendo tecnologia e... os anos 80. Garra de Tigre, um mutante assassino sendo o maior caçador de recompensas da Ásia, ele foi contratado pelo Destruidor, se tornando o segundo em comando no clã do Pé. Bem habilidoso no combate corpo a corpo, também com armas de fogo e de gelo, além de também usar uma jetpack. E no final das contas parece que a única coisa que falta nele é uma placa escrita "Eu sou melhor que vocês". Mas também sendo trazido o mistério de quem teria sido o tal guerreiro que arrancou o rabo dele. No geral, uma excelente adição para essa série. Bom, e depois passamos finalmente para... Karai. Pra mim, a melhor versão dessa personagem e uma das melhores personagens dessa série inteira. Ela começa aparecendo como alguém de alto nível do clã do Pé, sendo depois revelada como a própria filha do Destruidor. Mas que também demonstra estar passando por aquela fase de adolescente. Sabe, mais rebelde, reverente, disposta a ir provocando o melhor aluno do arqui-inimigo do seu pai apenas para sentir um entusiasmo maior da situação. Típica adolescente. Bem, aqui Karai traz uma personalidade muito carismática justamente pelo tanto que ela não leva a sério toda essa situação do pai dela e do clã contra as tartarugas, mas que simplesmente quer buscar algo que a divirta e que seja mais interessante. Com ela aqui trazendo um jeito bem femme fatale, de trazer constantemente essa dúvida do quanto se pode confiar nela ou não, com ela e o Léo até trazendo esses confrontos dele tentando puxá-la pro lado certo e ela tentando puxá-lo pro lado errado. Mas também não se deixe enganar. Quando essa menina quer ir mais a sério, ela se compromete. Mas acima disso, uma das coisas mais interessantes também que temos aqui são as mudanças que vamos acompanhando nela. Em como essas a atingem e como que ela vai reagir a isso. Trazendo assim várias situações bem interessantes. E um último ponto que eu também quero adicionar é que realmente Karai demonstra ter mais compaixão que o Destruidor, e isso a impede de ser um imenso perigo para os nossos protagonistas. Digo isso porque tem alguns episódios que ela não tem essa compaixão, e o nível que essa garota consegue chegar é sem palavras. Definitivamente, um ponto bem alto dessa série. E para finalizar, é claro, temos aqui Oroku Saki, ou o Destruidor. Assim, vocês já viram bem sobre ele quando eu falei da história sobre o Splinter, então vamos para pontos que eu ainda não falei sobre ele. Nessa versão ele continua sendo o líder do criminoso clã do Pé, e assim, eu já acho legal aqui que quando se trata dos vilões, praticamente todos aqui têm o lado mais de comédia. Até a Karai consegue um pouco com o jeitinho dela. Todos, exceto o Destruidor. Quando ele aparece, o nível muda. Ele é bem mais habilidoso, bem mais tenso e não pretende se segurar. E assim, acaba que há uma enorme chance das pessoas compararem essa versão com a versão de 2003. De qual deles poderia ser considerado a melhor versão do Destruidor? Qual pode ser considerada a versão definitiva desse grande vilão das tartarugas nas séries animadas? Bem, vamos falar um pouco sobre isso. Assim, a versão de 2012 com certeza é mais misericordiosa que a de 2003, senão o Bradford e o Xavier já estavam no mínimo a 7 palmos abaixo da terra no final da primeira temporada. Nas habilidades, cada um deles se mostra bem habilidoso, cada um do seu jeito. Já na área do design, muitos podem destacar bem a armadura maneira da série de 2003, mas, sei lá, essa armadura aqui também é bem interessante. Além de eu amar a adição das garras retráteis. É que nem ter uma shotgun, você não precisa nem usar, apenas armá-la já é extremamente legal. E sem contar também o fato do rosto queimado dele já trazer algo bem mais pessoal em si. E acho que esse é o ponto que eu gostaria de chegar aqui. Para ver qual destruidor você prefere, basta ver o que você busca em um vilão. Que o Destruidor de 2003 é muito mais um vilão grandioso, meio que basicamente um vilão de quadrinhos em si.
em que com o passar das temporadas ele vai se tornando uma ameaça cada vez maior a ponto de se tornar uma ameaça extradimensional. Já na série de 2012, o Destruidor é muito mais um vilão pessoal. Que ele não chega a ser com todos aquele monstro cruel e brutal que se deve temer de simplesmente estar na mesma sala que ele, mas para os inimigos dele, ele é um verdadeiro monstro. Que não apenas quer exterminar os inimigos, mas deseja causar a maior dor e sofrimento possíveis, de diversas formas. E conforme as temporadas vão passando, vamos vendo cada vez mais do que ele é capaz de fazer. E além disso, na série de 2003, o Destruidor é basicamente um monstro. Já que ele ainda é um homem, mas aos poucos vamos vendo o monstro que existe nele. Qual se vai preferir? Aí é com cada um. Mas que esses dois se encontram no mais alto nível que esse vilão já chegou, isso eu acho que todos podemos concordar. Bom, mas também temos muita coisa extra pra trazer aqui. Primeiro já quero colocar que eu acho interessante que essa obra é basicamente um grande Frankenstein. Que como eu disse lá no começo, tanto Ciro Nieli quanto os roteiristas são grandes fãs das tartarugas. E aí eles pegaram diversos elementos de diversas versões, sendo a série de 87, a de 2003, os quadrinhos, os filmes e tudo mais, mas não apenas juntaram, como também trabalharam esses elementos de um jeito próprio. Por exemplo, vamos dar uma olhada no Splinter. Aqui eles pegam elementos da série de 87, de ele não ser um rato, mas sim Hamato Yoshi, mas também juntaram isso com a ideia dos quadrinhos e da série de 2003, de Yoshi ter um melhor amigo, mas que os dois criaram uma inimizade por se apaixonarem pela mesma mulher, Tang Shen, e ela escolher Hamato Yoshi. E como nos quadrinhos, isso chegando a Yoshi dar uma surra no ex-amigo dele, mas não chegando tão longe quanto os quadrinhos, e com essa série ainda trazendo sua própria versão, de além de Yoshi ficar com Tang Shen, eles ainda terem uma filha. E é claro, Koichi, que era seu melhor amigo, não tendo uma ligação com o Destruidor, mas sim sendo o próprio Oroku Saki. Deixando assim a intriga e a história desses dois muito mais profunda. E isso além de diversas outras coisas. Por exemplo, Michelangelo e Donatello agora também possuem adaptações em suas armas, como a lâmina escondida no bastão do Doni e os nunchaku do Mickey também se tornando uma Kusarigama. Na grande maioria, são adaptações muito boas, com a série assim sendo bem um Frankenstein, mas o Frankenstein bonitão. Tanto que o próprio Kevin Eastman já declarou que essa é a sua versão animada favorita das tartarugas. Vemos também que essa série teve vários pontos interessantes, como esse estilo mais anime que foi incorporado em determinados momentos, possivelmente bem inspirado no que o Ciro já havia trabalhado em Jovens Titãs, e que acharam um jeito bem interessante de implementar no CG por aqui. Também temos esses desenhos que eles assistem, todos fazendo referências a séries que realmente existiram com o passar dos anos, e com elas normalmente passando no começo dos episódios e trazendo alguma referência ao que vai acontecer no episódio em si. Ciro também já declarou que ele tinha mais planos para essa versão das tartarugas, mas com a Nick querendo que após a 5ª temporada, eles rebootassem tudo. Com ele até dizendo que foi chamado para comandar o reboot, mas não estando pronto para simplesmente se despedir das suas tartarugas. No geral, essa série faz muita coisa muito certo. Tanto que eu tenho apenas meio que 2 problemas com ela. Assim, os dois possuem muito spoiler, então vou falar deles de uma forma mais vaga. Mesmo assim, caso não queira correr o risco, por favor, pular pra essa parte. Beleza? Então vamos lá. O primeiro problema é meio que um dos relacionamentos que temos aqui entre um dos nossos protagonistas e outra personagem. Apenas deixando claro, sim, temos romances aqui acontecendo, mas na grande maioria são bem colocados, exceto talvez esse. O qual durante um bom tempo, na verdade, eu tava curtindo, inclusive me lembrando bastante o filme A Máscara do Zorro, aquele com Antônio Bandeiras e Anthony Hopkins. Pra quem ainda não viu, sugiro bastante, é muito bom.
E quem já viu vai perceber que há muitas semelhanças com o que acontece aqui sobre esse relacionamento. Só dizendo, deve ter tido alguma influência. Mas conforme eu fui refletindo sobre isso, realmente foi começando a ficar meio complicado. A princípio, eu inclusive achei que seria um caso deles colocarem tantas ideias boas, mas não perceberem no processo como essas ideias boas poderiam não encaixar bem. Mas depois eu vi que o próprio Ciro Nieli declarou que isso foi proposital para encaixar uma camada extra de conflito. O problema é que eles simplesmente fizeram um trabalho bom demais nisso. Eu sinceramente me sinto conflitante. Meio que eu deveria torcer pra esse casal? Eu não deveria? A linha tá sendo cruzada? Até onde vai essa linha? São perguntas que eu não acho que eu deveria estar tendo com uma série animada das Tartarugas Ninjas da Nickelodeon. E o meu segundo problema é mais com um episódio específico. Bem, não um episódio, mas sim um arco. Que meio que houveram fãs que gostaram e houveram fãs que não gostaram do que foi feito. E assim, por não haver tanto uma resposta concisa sobre isso, fica muito uma dúvida de como esse arco deve ser considerado. É canônico, não é? E no que eu achei, parece que o Ciro gostaria que esse arco fosse canônico, mas aí a parte da distribuição da Nick colocou que se esse episódio fosse ser distribuído, ele teria que ser considerado alternativo. Ficando assim esses dois lados, considerando de diferentes formas. E sinceramente, se for pra escolher, eu meio que fico do lado da Nick. E acreditem, pra eu dizer essas palavras eu tenho que acreditar muito no que eu tô dizendo. Sei lá, talvez mais pra frente eu faça um vídeo sobre esse assunto específico, mas assim, no final eu acho que quem quiser considerar isso canônico pode, e quem quiser considerar isso alternativo também pode. Esse arco deixa vago bastante pra isso. E pra quem estivesse perguntando, mas como eu vou saber que arco é esse que você está falando? Acredite, quando você ouvir, você vai saber qual é. E uma última coisa pra adicionar é que, pra quem não sabe, essa série também possui um videoclipe. Esse que é bem divertido, bem sem noção, mas que eu apenas sugiro assistir se você já viu a série toda. Pois ele meio que pode trazer diversos grandes spoilers. Mas fica aí a sugestão pra verem depois. Bom, e quanto às considerações finais? As Tartarugas Ninjas de 2012 demonstra bem ser uma série das Tartarugas Ninjas, feita por fãs que amam as Tartarugas Ninjas. Você consegue dizer que eles sabem o que faz as tartarugas serem o que são, sabem quando ser bobos, sabem quando fazer sátira, mas também sabem quando ser sérios e sabem quando ser profundos. Então o que eu posso dizer é, se você é fã das Tartarugas Ninjas, essa série tem uma boa chance de te agradar, e se você ainda não conhece, eu considero essa série uma boa versão para se entrar em contato com essa franquia. Pra quem quiser ver, essa série está disponível na Globoplay e recentemente está também totalmente disponível na Paramount Plus. Além de também dá pra achar em diversos sites por aí, só procurar Tartarugas Ninjas 2012 online. E vocês que estão começando estão na vantagem, pois pra quem acompanhou essa série na TV como eu, tivemos que esperar por volta de 5 anos depois que a série acabou para o final da 4ª e a 5ª temporada serem dublados. Então, aproveitem. E no geral o que eu posso dizer é, se você gosta da série de 87, dos filmes da década de 90, da série de 2003 e ou dos quadrinhos, tem um pouquinho de cada um deles e muito mais nessa versão de 2012. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de avaliar, comentem, se inscrevam no canal para novidades, compartilhem esse vídeo com outros fãs das Tartarugas Ninjas, e se preparem, pois no próximo vídeo, o último desse passo no teste, veremos sobre o despertar das Tartarugas Ninjas, e se essa franquia, no final das contas, passou no teste. Então é isso, sugiram também séries para vermos se passaram no teste, e até a próxima. Eu sou o John Juiz das Eras, e aloha!